Carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês forem selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Eu hoje estava em casa meditando na palavra do Senhor e a oportunidade que a gente tem de passar dias corridos, né? Hoje em dia a gente se planeja, se organiza e enfrenta uma dificuldade tremenda para cumprir determinações, obrigações. Tu acorda às 7 horas da manhã, pisca os olhos, já são meio-dia. Piscou de novo 6 horas da noite, você não fez nada, não conseguiu realizar quase tarefa nenhuma. E nós vemos que, como foi a mensagem no domingo passado, se cumpre aquilo que a palavra do Senhor nos diz, que no final dos tempos os dias passarão de uma forma mais rápida, os dias serão breves. A palavra que o pastor trouxe na semana passada, falando sobre a vinda de Jesus. Muitas vezes os crentes não acreditam mais, né? Vêm para a presença do Senhor, vivem uma vida religiosa, mas não acreditam nos feitos de Deus. E uma coisa importante que eu vi com aquela palavra da semana passada é que, independente da manifestação da vinda do Senhor Jesus, daquela forma gloriosa que a palavra do Senhor nos diz, Jesus pode voltar a qualquer momento para qualquer um. Você pode sair ali na porta da igreja, sofrer um acidente, acontecer dentro da sua casa, qualquer coisa pode acontecer e Jesus naquele momento vai estar voltando para você. Por isso a nossa vida deve estar sempre vigilante, perseverante no Senhor, sendo obedientes àquilo que a palavra do Senhor ela nos diz. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, lembrando a palavra da semana passada, eu vi uma coisa tremenda aqui de Deus para a nossa vida. E me fiz a seguinte pergunta: o que é que nós queremos de Deus? Muitas vezes nós viemos para a casa do Senhor, barganhamos com Deus, utilizamos inúmeros critérios para sermos abençoados por Deus. Somos procuradores de sinais, de prodígios, de maravilhas, de acontecimentos, porque muitas vezes nós não conseguimos nos comprometer com os céus, não conseguimos nos comprometer com Jesus de uma forma convicta. Nos comprometemos naquilo que Deus ele pode nos abençoar materialmente falando, na esperança do que Deus pode fazer na nossa família, na esperança daquilo que Deus pode fazer nas dificuldades que passamos na nossa vida.
E quando nós nos deparamos com essa pergunta, o que queremos de Deus? Nós vemos que muitas das vezes, quase que 90% da nossa vida, do nosso cotidiano cristão, é uma busca incessante por coisas que para Deus não têm o menor valor. Por que isso acontece conosco? Porque somos seres humanos acometidos de inúmeras necessidades na nossa vida, no nosso cotidiano. Tudo o que nós vamos fazer hoje, eu estava conversando com o nosso irmão Davi, até com o pastor Ricardo, vivemos hoje no mundo capitalista, tudo é em função do dinheiro, tudo é em função dos bens. Olhamos para o nosso lado, aquilo que não tinha esperança começa a florescer. Muitas pessoas estão enriquecendo, crescendo, e vemos que a nossa necessidade de que Deus seja provedor de bens ou de bênçãos para a nossa vida, passa a ser a nossa maior importância, passa a ser os nossos critérios de buscar ao Senhor. A Bíblia diz que quando ouvir dizer, ali está o sinal, é para você ficar parado onde você está, é para você correr atrás do sinal. Mas hoje nós vemos isso de uma forma diferente. As igrejas que nós vemos que têm patamar elevado no meio da sociedade, elas pregam um Jesus comercial. Vem para cá que você vai ser abençoado por Deus. Aí você vê as mensagens voltadas para as finanças, voltadas para as bênçãos e as importâncias materiais. Vê os testemunhos, que são testemunhos de vitória na convicção de muitos. Eu entrei aqui, eu não tinha nem dinheiro da passagem. Hoje eu tenho um iate, tenho uma mansão, tenho isso, tenho aquilo. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não fosse manifestado neles a glória do Senhor. O que queremos de verdade de Deus para a nossa vida? Qual é o propósito que Deus tem para nós, quando Ele nos escolheu, quando Ele nos chamou? Porque vimos, muitas vezes, de uma forma convicta, até a casa de Deus, ou porque nos encontramos na presença de Deus, o que queremos exatamente que Deus faça na nossa vida, ou que seja Deus para cada um de nós. Quando nós pensamos nesse tema, quando nós juntamos isso ao nosso cotidiano, à nossa forma de viver, nós paramos para analisar que sempre estamos querendo que Deus faça aquilo que é o melhor nos nossos olhos. Mas nessa noite, quando eu ouço essa palavra, quando eu leio essa palavra, eu vejo que Paulo, ele estava preparando uma igreja que tinha uma visão diferente em relação ao que eles queriam de Deus. A Bíblia diz que no Atos, no capítulo 2, aconteceu o dia de Pentecostes, houve uma revolução tremenda, almas que vinham de vários lugares, ouviram a palavra de Deus, em uma língua só, saíram, semearam a palavra do Senhor. A Bíblia diz que posteriormente a isso, Deus levantou um poderoso missionário, o apóstolo Paulo. Ele fazia discípulos, montava igrejas, ia para outro lugar, porque o evangelho estava em expansão, em crescimento. Mas eu vejo que na vida de Paulo acontece uma coisa tremenda. Na primeira viagem missionária de Paulo, ele encontra o pessoal em Efésios, faz aquela coisa tremenda em trazer o povo, em interceder para que aquela igreja fosse montada, se tornasse eficaz. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele vê que verdadeiramente Deus, dentro daquele período, tinha cuidado de uma forma poderosa daquela igreja, mas precisava de um pouco mais, precisava de alguém com visão, precisava de que verdadeiramente alguém fosse dirigido por Deus na ausência de Paulo. Logo em seguida ele se torna preso, houve as recomendações, Deus já tinha elegido a Timóteo para que ele verdadeiramente viesse executar a obra do Senhor com perfeição, com integridade no seu coração. Mas quando nós vemos essa carta que Paulo direciona à igreja de Efésios,
ele divide em várias partes. E nesses versículos que nós lemos, nós vemos três coisas tremendas acontecer. Ele inicia com uma poderosa saudação, porque ele vê que os irmãos verdadeiramente estão abrasados, unidos, contentes com a presença do Senhor. Mas já no primeiro ponto dessa carta de Paulo, nós vemos o seguinte, que Paulo se atém ao fato glorioso de que os crentes em Cristo estavam sempre cobertos pela bondade de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado assim, você está sempre coberto pela bondade de Deus. Jesus já tinha morrido, já tinha determinado a palavra de salvação, o Espírito Santo já tinha se manifestado como Consolador para não deixar ninguém desamparado. Muitas igrejas já tinham crescido, já tinham evoluído, mas na consciência de muitos irmãos, em alguns núcleos, em pequenas igrejas que começou dentro dos lares, eles viviam um modo cristão religioso. O compromisso deles com Deus era pelaquilo que Deus podia fazer, pelaquilo que Deus já tinha manifestado seu poder. Aonde que Jesus passava, acontecia sinais, prodígios, maravilhas, para que o povo olhasse para ele e cresce no poder que Jesus tinha. Mas quando ele manifestou o poder dele como igreja, o maior ajuntamento de Deus, a partir do dia de Pentecostes, e o maior poder que a igreja tem, que Jesus já tinha falado nos evangelhos, não era que através do nome dele se podia expulsar demônio, não era que através do nome dele podia se realizar cura, não era que através do nome dele podia dizer para o morto levanta, e ele ia levantar e ia ressuscitar. Era o poder da convicção da sua salvação, porque a bondade de Deus nos acompanha aonde nós estamos, naquilo que vamos fazer, aonde nós levamos a nossa vida, a bondade do Senhor está sempre sobre nós. A maior preocupação de Deus é com aquilo que mora dentro do teu coração. Ele não está nem um pouco interessado se você vai enriquecer, se você vai empobrecer, se o país que você vive é capitalista, se aonde você mora tudo é envolvido com dinheiro. Ele está preocupado em levar a tua vida para o céu de glória. As bênçãos que Deus determinou para a nossa vida são bênçãos espirituais. A partir do versículo 3 até o versículo 8, nós vemos uma coisa gloriosa. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Olha para o seu irmão, diga assim para ele com convicção: você tem aquilo que ninguém tem, o poder de ser abençoado espiritualmente. Paulo não estava nem um pouco preocupado quando ele escreveu a carta. Como é que está o bolso de vocês? A igreja está enriquecendo? Já conseguiram construir um templo novo? Está mais confortável agora? Paulo não estava preocupado. A aparelhagem de som ficou melhor, os instrumentos foram melhor. Todos os irmãos que entram na igreja têm carro. Ele não se preocupou com isso. Ele disse que bendito seja o Deus Todo-Poderoso, que abençoou aquela igreja com toda sorte de bênçãos espirituais. Que independente do bolso, independente da condição material, Jesus está morando no coração da igreja para abençoar, para dar vitória, para levantar a moral e a dignidade daquela igreja. O que você quer de Deus? Jesus, ele quer te abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. O que você veio procurar do Senhor nessa noite? A Bíblia diz em Mateus no capítulo 6 que era para a gente não ficar preocupado, porque tudo Deus iria prover na nossa vida. A nossa maior preocupação tinha que ser como é que está a nossa vida diante de Deus. Quando eu vejo aquela palavra de Lucas no capítulo 12, a partir do versículo 19,
um jovem chega diante do seu celeiro, pois tem muito bens em depósito, vou quebrar esse celeiro, vou criar outro novo, vou armazenar tudo e vou viver bem durante muitos dias. Aí vem a palavra do Senhor para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tu tem preparado e para quem você vai entregar. O que é que você tem preparado para Deus? Como é que você tem preparado a tua vida para o Senhor? Nós nos preocupamos tanto com aquilo que Deus pode fazer, com aquilo que queremos, mas esquecemos de preparar a nossa vida para verdadeiramente encontrar com o Senhor. Uma vez eu ouvi um testemunho onde que o rapaz dizia o seguinte: eu fiz um propósito com Deus, que eu queria abandonar todas as coisas, mas eu não queria ser abandonado pelo Espírito Santo de Deus. E ele falou que na outra semana todas as portas se fecharam na vida dele. O carro quebrou, ele não tinha dinheiro para consertar. Saiu a hipoteca da casa, não tinha dinheiro para pagar. Começou uma grande tribulação, um vendaval. Passaram-se alguns meses, tudo estava dando errado na vida daquele rapaz. No fim de alguns meses, ele dobrou o joelho dentro da sua casa e começou a orar: Jesus, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? O que eu fiz de errado, Senhor? E a palavra do Senhor veio para ele da seguinte forma: você não prometeu que você ia ser fiel? Eu não estou nem um pouco preocupado com tudo que você tem aqui na terra. Eu quero é salvar a tua alma. Se você fez um propósito de ser fiel, independente daquilo que você tem, hoje eu, Senhor, estou provando a tua vida. E aquele rapaz se manteve fiel ao Senhor. Passou quase 2 anos de grandes tribulações na vida dele. Mas quando Deus entrou com a restituição também, veio trazendo tudo em dobro, veio trazendo tudo com muita fartura. Mas o que nós queremos verdadeiramente de Deus? Eu só me entrego para o Senhor pelaquilo que Ele pode fazer na minha vida. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de coisas inefáveis. Ele faz infinitamente mais daquilo que você tem capacidade de pensar. Infinitamente mais. Ele podia colocar assim, né, pastor Elcio? 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais. Ele não, infinitamente mais. Se o teu pensamento é de ser um mega empresário de uma empresa nacional, infinitamente mais, Deus quer transformar isso numa coisa internacional, abranger outras áreas, te abençoar. Mas Deus não está preocupado com aquilo que Ele pode fazer materialmente por você. Ele quer te abençoar, quer te encher de bênção, de riqueza, de vitória, quer. Mas Ele quer primeiro que dentro de nós exista uma decisão de entrega para o Senhor. Senhor, eu quero ser teu. Eu quero que a minha vida seja tua. Eu quero que a minha vida seja motivo de louvor para o teu nome. Eu quero que a minha vida crie em Satanás um despertar de raiva, de ódio, para que eu possa verdadeiramente morar no céu. Que não adianta eu fazer todas as coisas recebendo o que parece ser bênçãos do Senhor e a minha vida está sendo motivo de alegria para Satanás. A minha vida está sendo motivo de festa para o diabo. A única coisa que o diabo quer é denegrir a imagem de Deus em mim e em você. Por isso nós somos privilegiados, porque Ele nos chamou para sermos abençoados de toda sorte de bênçãos espirituais. Você tem aquilo que ninguém pode ter. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Nesse mesmo capítulo, coloca-se no versículo 4, uma coisa tremenda que eu estava meditando. A Bíblia todinha, começa lá em Gênesis, vai terminar lá em Apocalipse, a ordem do Senhor é sempre a mesma. Aí Paulo ele fala aqui, ó, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Fala para o seu irmão assim, você é um privilegiado.
Antes de qualquer um ser escolhido, você já tinha sido escolhido por Deus. Que coisa tremenda, viu? Antes de Deus fundar a terra, você já era escolhido de Deus. Deus já tinha te chamado para essa maravilhosa luz. Aí ele continua assim, ó, porque nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos o quê? Para sermos as traduções são diferentes. Uma está primeiro irrepreensíveis e santos, e a outra está santos e irrepreensíveis. Para sermos santos e irrepreensíveis. Aí você vê lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus fala para Abraão, Ele não chamou Abraão para ser qualquer um, chamou ele para ser santo. Você vê a Bíblia inteira falando que Deus chamou-nos para nós sermos santos do Senhor. Puro, inocente, bondoso, virtuoso. Não é ser canonizado. Senão daqui a pouco vai aparecer um monte de imagens. Já que eu sou santo, eu vou fazer a imagenzinha de mim, para eu poder ali adorar, para o povo. Não. Ser santo é ser separado por Deus. Deus te chamou para você ser diferente de tudo que o mundo é. Deus não te chamou para você ser igual a nada daquilo que está lá fora. Deus te chamou para você ser santo. Além de você receber as bênçãos espirituais, a convocação de Deus para a tua vida é muito sério, porque você não pode ser igual ao mundo, porque você não pode ser igual àquilo que Satanás determinou, o príncipe desse século, o Deus desse século, determinou para aqueles que são incrédulos, porque Deus te chamou para que você seja santo no Senhor Jesus. Isso antes da fundação do mundo. E irrepreensíveis. Eu uma vez fui analisar um perfil de um candidato a um emprego em uma empresa muito grande. E no currículo dele tinha uma palavra que despertou a atenção de toda aquela comissão de seleção. Que ele colocou que ele tinha um comportamento irrepreensível. Aí todo mundo ficou olhando assim, será que é isso mesmo? Eu vou contratar esse cara só para observar se o comportamento dele realmente é irrepreensível. A gente fala assim, irrepreensível, muitas pessoas falam assim, poxa, é uma coisa que é um pouco difícil. Quem às vezes não merece uma repreensão? Quase sempre a gente é repreendido. Por alguma coisa, às vezes até inconsciente, ou até mesmo consciente. Jesus nos chamou para nós sermos irrepreensíveis. A Bíblia diz, no livro de Daniel, no capítulo 6, que a única forma de pegar Daniel foi na lei do seu próprio Deus. Sabe por quê? Porque Daniel tinha um comportamento irrepreensível. Ele fazia tudo de uma forma muito correta, para que ninguém lhe chamasse atenção, para que ninguém lhe repreendesse, para que todos olhassem para as suas obras e admirassem. Além de Deus nos chamar como santos, são as únicas duas determinações de Deus, sermos santos e irrepreensíveis. Mas sabe o que acontece muitas vezes dentro da igreja? Somos contraditores das determinações de Deus. Ao invés de sermos irrepreensíveis, provocamos a repreensão. Vamos ver até onde vai. Eu vou fazer. Eu quero assim. Somos vistos por Deus como crianças mimadas, que queremos fazer a nossa vontade, o nosso querer. Aí Mateus, também no capítulo 6, quando Jesus diz, e vós orareis assim, tem um trechinho que ele diz assim, seja feita a vossa vontade, ou a sua vontade, assim na terra como no céu.
Mas estar na vontade de Deus é um negócio sério. Que a gente acha que está na vontade de Deus é de sol a sol, de domingo a domingo ir para a igreja. Está na vontade, para você estar na vontade de alguém, você tem que fazer o quê? Aquilo que a pessoa determinar. Nós temos cumprido todas as determinações de Jesus na nossa vida? Queremos muitas coisas de Deus. Temos cumprido todas as determinações de Deus na nossa vida? Vamos refletir dentro de nós. Senhor, será que eu tenho sido irrepreensível? Será que eu tenho sido santo do Senhor, separado? E quando nós continuamos aqui essa palavra, nós vemos que depois dessas duas determinações, nós vemos que nós somos escolhidos para a grandeza divina do nosso Deus. Isso a partir do versículo 8 até o versículo 13. O qual derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos seus tempos. Será que tudo o que acontece na nossa vida está convergendo, está tangendo na linha que Cristo determinou para nós? Será que verdadeiramente temos tentado manter esse comportamento de santo e irrepreensíveis para que todas as coisas venham se manifestar em nós? A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Como é que Deus vai operar na nossa vida? Como é que Deus vai manifestar as suas grandezas, já que Ele dispensou sobre nós bênçãos espirituais, se nós não queremos andar segundo aquilo que Ele determinou? Segundo aquilo que Ele falou que era para nós fazermos na sua presença. Jesus, Ele quer que venhamos manter todos os dias a gratidão dentro do nosso coração, porque Ele nos chamou de uma forma gloriosa. A Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O que eu quero de Deus? Se eu não consigo cumprir pequenas determinações, não consigo entender que Ele me escolheu, quem sou eu para dizer que tem que ser assim, da minha forma, do meu jeito, da minha maneira, se a Bíblia está dizendo que eu não fui escolhido por mim mesmo, Ele me escolheu para a sua maravilhosa graça, para a sua maravilhosa luz, a fim de que nós venhamos sair e dar frutos, frutos dignos diante do Senhor. Eu quero tantas coisas de Deus, mas será que eu tenho frutificado para aquilo que verdadeiramente Deus pode fazer na minha vida? Não adianta simplesmente dar fruto, não. Vou ali, vou plantar sementinha e deixa para lá. Frutos que permaneçam. Deus nos chamou e Ele quer nos abençoar, mas quer que nós sejamos dignos da sua vitória. Quer que sejamos dignos de verdade na nossa vida, de termos santidade do Senhor, irrepreensão na nossa vida e entendermos que a vontade de Deus tem que se manifestar em nós. Porque senão o que queremos de Deus vai ser em vão. Queremos tanta coisa, mas será que podemos receber? E para nós terminarmos, a partir do versículo 13 e 14, nós vimos uma coisa tremenda. Quando vocês ouvirem crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Fala para o seu irmão assim que está do seu lado. Você, além de receber as bênçãos espirituais,
recebeu o direito de ter uma babá chamada Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Jesus disse que ele ia para a glória. Reuniu seus discípulos, olha, eu vou embora. Mas Jesus já tinha passado vários dias sobre a terra, já tinha realizado vários milagres, sinais, prodígios. Mas ele falou, eu vou embora, eu vou voltar para o Pai. Aí ficou aquela preocupação, meu Deus, e agora? Se o discípulo estava dentro do barco, com Jesus, a tempestade começou a balançar o barco, eles precisaram acordar Jesus, imagina se Jesus foi embora. E agora, como é que a gente vai fazer? Aí ele virou para os discípulos e disse assim, olha, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo que vai ser o consolador das vossas vidas. Nos entristecemos, choramos, nos aborrecemos. Mediante todas as grandezas que Deus manifesta na nossa vida, mas a gente tem uma espécie de babá, que é o Espírito Santo, que fica o tempo todo monitorando as nossas ações. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós nos tornamos santos e irrepreensíveis do Senhor, a manifestação do Espírito Santo é poderosa. Causa em nós um sorriso incontinente, um sorriso constante nos nossos lábios. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é o nosso consolador. Se ele é o nosso consolador, é impossível de você viver tristeza. Independente de como está seu bolso, é impossível de você viver tristeza. Porque o Espírito Santo ele se manifesta para nos consolar, para nos encher da graça do nosso Senhor Jesus, que é o favor que mesmo nós não merecendo, Ele dispensou sobre cada um de nós. A palavra do Senhor vem para a nossa vida nessa noite. O que queremos de Deus? Nós já temos tudo do bom e do melhor. Bênçãos espirituais, um chamado que ninguém pode ter, porque Ele nos chamou antes da fundação do mundo, e o Espírito Santo para ficar o tempo todo tomando conta na nossa vida, para nos dirigir, para dirigir as nossas ações, para nos fazer estarmos alegres. O que queremos mais de Deus? Sabe o que Deus quer dizer para nós nessa noite? Que devemos ser gratos, porque se temos Jesus na nossa vida, nós temos o tudo do Senhor em nós. Se temos Jesus na nossa vida, nós não devemos ter tristeza, não devemos ter desconsolo, não devemos estar em situações desconfortáveis, porque o Espírito Santo ele entra para nos consolar em qualquer momento da nossa vida. E a Bíblia diz que ele se manifesta como socorro bem presente, principalmente no momento da angústia. Sabe o que devemos querer de Deus para a nossa vida? Salmo 51. Não retire de nós, Senhor, o teu Santo Espírito. O que devemos querer de Deus para a nossa vida é que pode faltar tudo, mas o Espírito Santo não pode sair da nossa vida. O que devemos pedir continuamente ao Senhor é que o Espírito Santo ele se manifeste em nós, que sejamos verdadeiras moradas do Espírito Santo. Porque como foi falado na semana passada, como foi falado em vários lugares, várias vezes para nós, Jesus não habita aqui não. Ó. Jesus não habita nisso aqui. Jesus habita dentro de você. Você que é morada do Espírito Santo. Para você ser morada do Espírito Santo, a Bíblia diz em Tessalonicenses que devemos ser irrepreensíveis, ser santos no nosso corpo, alma e espírito, para que o Espírito Santo possa morar em nós e nos abençoar. Você não vai precisar correr atrás de sinal, você não vai precisar ter momentos ruins na tua vida, porque o Espírito Santo vai estar o tempo todo te abençoando, porque quem tem Jesus de verdade, tem o tudo de Deus na sua vida. Quem deixou Jesus morar dentro do seu coração, tem o tudo de Deus e as manifestações poderosas dele na nossa vida. Meu amado, a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Seja feliz porque Jesus mora dentro de você. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.